Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jefferson Dani Soares, sou do curso da primeira licenciatura em Letras. Meu polo é o Uninter, Juara, MT. Meu RU é 666-870. Minha orientadora é Maria de Fátima da Silva. O estágio é extensão híbrido supervisionado em letras. O tema é fonética e fonologia. Só relembrando que na primeira aula nós estudamos o conceito de fonética e fonologia, estudamos som, letras, vimos os grafemas e os morfemas, dígrafo. Na segunda aula vimos os dígrafos e dífonos, encontro consonantal e vogal. Vimos que o encontro consonantal tem os encontros consonantais perfeitos e imperfeitos. Nesta aula vamos trabalhar sobre os ditongos. Temos os ditongos crescente e decrescente, oral, nasal, aberto, fechado e os hiatos. Aqui no ditongo crescente, para ficar um exemplo melhor, vamos novamente dar o exemplo das vogais A, E, O, U e U tremado. Quando pegamos da maior vogal A, ela sempre será vogal. Quando caímos para E, O, U, elas podem tanto ser vogal ou como semivogal. Exemplo em ditongo crescente. Em ditongo crescente. Quando fazemos a separação silábica aqui, temos salário. Percebamos que aqui tem um I e o O. Um I e o O, aqui, quando pegamos nessa escalinha, o I e o O. Salário. Então, aqui estamos tratando de um ditongo crescente, onde pega da maior para maior. O ditongo de crescente é o contrário. Exemplo, caiu. A separação silábica fica caiu. Aqui temos o ditongo iu. Iu. Geralmente, quando o e o eles têm a mesma, são iguais. Geralmente, quando um vem primeiro que o outro, ele é vogal. Aqui nesse caso, o i é vogal e o u semivogal. No ditongo oral, o que é ditongo oral? O ar sai pela boca. Ditongo nasal, parte do ar sai pela boca e parte do ar sai pelo nariz. Exemplo, coração. Coração. Na divisão silábica, percebemos que coração. Percebemos que esse ão tem o timbre fechado. No ditongo aberto, a vogal aberta, a língua fica abaixada. No exemplo de herói, herói. Quando pronunciamos esse O aberto, a língua fica abaixada. No ditongo fechado, boi, boi. Percebemos que aqui tem um ditongo decrescente, que pega do maior para o menor. Boi, boi. No ditongo fechado, a língua ela fica elevada. Aí temos hiato. O que seria o hiato? O hiato, o hiato significa separação. Separação de quê? Quando duas vogais se encontram, elas se separam. Exemplo de saída. Saída. Nesse caso, já vimos que o A ele é sempre uma vogal. E o I, aqui ele também é uma vogal. Com isso, os dois se separam formando hiato. Saída. Pois bem, vamos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Aqui nós temos monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. As monossílabas. As monossílabas são quando
uma única sílaba tem um significado. Exemplo, mão, pão, pá, lá, pé. Todas elas têm seu significado e estão em uma só sílaba. Dissílaba, quando nós temos uma palavra onde ela tem duas sílabas. Meio, da mesma forma, tem duas sílabas. Teto, duas sílabas. Amor, também duas sílabas. E meio aqui novamente. Trissílabas. As trissílabas são quando a palavra contém três sílabas. Temos como exemplos comida, música, amigo, escola. Polissílaba. As polissílabas é quando elas têm de 4 sílabas ou mais. Hoje, 4 sílabas ou mais. Hoje, no nosso dicionário, a maior letra ela possui 20 sílabas. Recuperação. Percebemos que tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Relacionamento. Aqui, 7 sílabas. Então, isso é uma polissílaba, correto? Principais regras da divisão. Não existe sílaba sem vogal. Exemplo aqui, demos essa palavra bíceps. Aqui nós temos uma vogal, o I, e o E. Nós temos duas vogais, então essa sílaba, então essa palavra, ela tem que ter, na sua separação silábica, ela tem que ter duas, por ter duas vogais. Na sua separação, ela fica bíceps. Como esse E não tem nenhuma uma vogal que sucede, ela fica na vogal precedente e o S da mesma forma. Consoante solta fica na sílaba precedente. Exemplo, teste. Como essa consoante S não tem nenhuma vogal que sucede, ela fica na vogal anterior, que a precede. Consoantes duplicadas ficam sempre em sílabas separadas. Exemplo disso é SS, passado, e carro, que são as consoantes iguais. Vogais iguais ficam sempre em sílabas separadas. Exemplo disso temos vou, vogais iguais, e coordenador. Denador. Correto? Os dígrafos NH, CH, LH ficam sempre nas mesmas sílabas. Temos aqui trabalho. O LH, o NH e aqui também. Onde aqui temos 3 sílabas, aqui 2 sílabas e aqui 2 sílabas. Aqui nós temos 1, 2, 3 vogais, reforçando. O tanto de vogais é o tanto de sílaba. Sexto, as vogais de hiato ficam sempre em sílabas separadas. Já vimos no caso anterior que as vogais de hiato, exemplos, são quando duas vogais se encontram, elas precisam se separar. Temos aqui coelho. Juíza, se separa. E faísca, aqui da mesma forma, se separa. Faísca. Pois bem, vamos lá. 7. Nos prefixos AB, OB, ex, bis, trans, sob, sub, quando seguidos de vogal, formarão sílabas. Quando seguidos de vogal, formarão sílabas. Exemplo, subentender. Aqui, subentender. Como é precedida
é seguida de uma vogal subentender, elas formarão uma sílaba, ficarão su, bem, entender. Aqui nós temos o prefixo trans e Atlântico. Como ela vem seguida de vogal A, elas formarão sílabas. Ficará. Transatlântico. Quando seguidos de consoante, não formarão sílaba. Exemplo disso nós temos aqui o prefixo abdicar. Aqui, quando seguido de consoante, não formarão sílabas. Nesse caso, se separam o prefixo, ficando abdicar. Bisneto. Nós temos o prefixo bis e neto. Nesse caso, quando as duas consoantes são seguidas, elas da mesma forma se separam, ficando bisneto. Sublinhar. Sublinhar. Aqui vamos ver a regra. A regra é consoantes. Quando seguido de consoantes, o prefixo, não formarão sílaba, ficando sublinhar. Em outros dicionários, ou em alguns dicionários, essa palavra sublinhar, elas contêm divergências, elas ficariam sublinhar. Mas aqui estamos seguindo a regra. Nos ditongos e tritongos, os sons vocálicos permanecem nas mesmas sílabas. Aqui, os ditongos e os tritongos. Exemplos: Paraguai. Aqui nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Sempre quando seguem essa ordem, será um tritongo. Uruguai, da mesma forma. Apoio. Aqui nós percebemos que a gente tem uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Aqui a gente foge da regra do tritongo. Com isso, a gente vai formar um ditongo. Separação sílaba fica apoio. Jiboia. Jiboia. Da mesma forma, aqui é a regra do ditongo. A separação silábica fica no jiboia. Vamos perceber que essa paroxítona, após de 2009 do acordo ortográfico, a paroxítona oi, ei, perdeu o acento. Em outras palavras, como colmeia, estreia, geleia, ideia, heróico, plateia, joia, apoio. História. Aqui seguimos a mesma regra. Aqui terminamos com um ditongo. Um ditongo crescente. Aqui a regra é as paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente. Temos também em outros dicionários, essa é a regra, mas temos em alguns dicionários que essa paroxítona ela pode ser uma proparoxítona eventual, separando o I do A, porque esse A é uma vogal, ele precisa ser separado da semivogal, ficando história. Mas, usando a regra, ela é um paroxítona, com ditongo terminado em ditongo crescente. Temos horário. Horário segue a mesma regra de história. Uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Prêmio.
Aqui temos prêmio, prêmio, prêmio. Aqui temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui temos premia. Aqui temos uma diferença. Aqui temos uma paroxítona terminada em A e não em ditongo crescente. Porque aqui o I ficou com a vogal maior. Premia, separando o A. Silêncio. Silêncio ficou uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Silencie. Silencie. Ficou uma paroxítona terminada em E. Aqui nós separamos. Pois bem.